Em Nampula, após a minha vinda aqui em dezembro para o início do nosso curso de doutoramento em Direito, nesta Faculdade de Direito da Universidade Católica de Moçambique. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, mas naturalmente de uma forma especial o Sr. Bispo Auxiliar de Nampula, o Dom Ernesto. Também gostaria de cumprimentar o Sr. Diretor da Faculdade de Direito, o Professor Fernão Macena, também o Sr. Diretor da Faculdade de Educação e Comunicação, o Professor Vilanculos, todos os colegas que aqui estão presentes, professores, vejo aqui bastantes, e vejo muito mais os alunos que estão aqui a encher por completo este auditório, esta sala magna. E, portanto, a todos também o obrigado por aqui estarem e dizer-vos que é com muito gosto que, neste caso, aqui estou, nesta semana, coincidindo com esta cerimónia, a ministrar um módulo sobre direitos humanos neste doutoramento em Direito, que tem a colaboração de alguns professores da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, a instituição a que pertenço. E, portanto, uma vez mais também o gosto desta parceria e espero que seja a primeira de muitas outras iniciativas que certamente vamos fazer em conjunto. Sabem que eu conheço bem Moçambique, já vivi 2 anos em Moçambique nos anos 90, dando aulas em Maputo na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. Tenho vindo sempre cá regularmente, todos os anos por diversas vezes, e chegou a hora também de poder colaborar com agentes do Norte e, neste caso, com esta faculdade e aqui em Nampula, o que faço com muito gosto. Eu não vou ser muito longo porque as verdadeiras orações são as orações a Deus, não são orações de sapiência, embora tenham esse nome. Mas, a pedido do professor Fernão, sugiro que possamos refletir um pouco sobre este tema direito, religião e laicidade. Julgo que é um tema da atualidade. Nunca como agora se falou tanto no diálogo entre as religiões e os conflitos que muitas vezes existem por causa das religiões na relação com o poder político, com os Estados, com as civilizações, nos vários panoramas que o mundo hoje nos oferece. E por isso mesmo talvez seja interessante começar por referir que o direito e a religião nem sempre estão de mãos dadas. Pode haver vários tipos de conexão entre o direito e a religião, embora tenham entre si uma característica comum, é que nós olhamos para a religião e para o direito como duas ordens normativas que impõem um dever ser, que nos impõem deveres e também nos dão alguns direitos. Mas são coisas distintas. A religião, a ordem religiosa, corresponde a um conjunto de deveres que devem pautar a nossa relação com o Deus e com o próximo, independentemente de qualquer religião, embora umas mais do que outras façam essa distinção na relação da pessoa do crente com Deus e com o seu próximo, com os outros cidadãos, os outros vizinhos, mas também o direito é uma ordem normativa, que também nos impõe regras, que nos impõe deveres que nós devemos cumprir na nossa conduta diária. Mas elas são distintas, embora possam ter zonas de coincidência, por uma razão muito simples, porque o direito não quer a nossa salvação. Para o direito não está muito preocupado em saber se há vida eterna. Nem sei se o direito está muito preocupado em saber se nós vamos ser felizes. Mas as religiões, sim. As religiões, em geral todas as religiões, menos aquelas que não são religiões, preocupam-se com a felicidade individual e coletiva e, sobretudo, preocupam-se com aquilo que é essencial, que é a vida para além da morte, com a transcendência, porque sabemos que a vida terrena, essa é uma mera passagem de uma meia dúzia de décadas. Mas isso não significa que, ao longo dos tempos, não tenha havido relações entre as normas que são jurídicas e as normas que são religiosas. E depois há uma outra diferença. É que não é só uma diferença dos fins, mas é uma diferença, sobretudo, também dos meios que quer as igrejas, quer os Estados, os poderes políticos têm para impor aos cidadãos o cumprimento dessas normas, sejam respectivamente religiosas e jurídicas. Do ponto de vista das confissões religiosas, não há propriamente normas sancionatórias,
há normas espirituais, ficarmos privados da vida eterna, irmos para o inferno ou, não será tão mau, irmos para o purgatório, se nos portarmos mal, se cometermos pecados mortais. Enquanto para o direito, isso não funciona nesses termos. O direito tem sanções que são sanções que têm uma característica muito própria, que não acontece noutras ordens normativas, sejam as ordens religiosas ou a ordem ética, que é a existência de sanções coativas que nos são impostas pela força, se necessário. Aliás, neste julgamento simulado que acabámos de ver, precisamente, significa que o direito prevê a existência de tribunais e a possibilidade de haver a aplicação de sanções, mesmo com restrição de liberdade. Neste caso, o nosso réu teve sorte, foi habilidoso, conseguiu uma absolvição e não foi condenado, para grande fúria da senhora, que ficou muito descontente com esse facto. Mas ele era capaz de ter razão, porque realmente aquelas provas eram circunstanciais, sobretudo a prova de haver uma camisola amarela igual, e se fosse por esse facto, meio mundo estaria na prisão. Bom, mas quais são as relações? Se são diferentes, não há relações possíveis? Eu elenco 3 tipos de relações. Há relações de coincidência, há normas religiosas que também são normas jurídicas. Aliás, durante muito tempo, o direito construiu-se à custa da religião, sobretudo nos países ocidentais. Se tomarmos a Europa como, digamos, um ponto de partida, não querendo ser com isso eurocêntrico, é evidente que o direito europeu que se foi desenvolvendo, primeiro o direito romano, depois o direito medieval e o direito moderno, o direito público moderno e o direito privado moderno, foram moldados em grande medida por valores religiosos. E, portanto, é natural que hoje, na Europa, e por isso também um pouco por todo o mundo, dada a universalização que foi trazida pelos descobrimentos, haja normas que são jurídicas, mas que começaram por ser normas religiosas. A começar por essas normas tão importantes como aquelas que constam do decálogo cristão, os 10 mandamentos. Mas, evidentemente que, havendo normas de coincidência, o direito à vida, a liberdade, a igualdade, um conjunto de valores que são comuns, são normas jurídicas, mas também são normas religiosas, mas isso não significa que as relações entre uma ordem religiosa e uma ordem jurídica sejam apenas de coincidência. Há uma larga zona hoje em que nós chamamos de indiferença. Porquê? Porque são normas jurídicas que não interessam à ordem, ao foro religioso. Assim como também há normas religiosas que não interessam ao foro jurídico. O direito não se preocupa, por exemplo, com os pensamentos das pessoas. Se as pessoas estão a ter pensamentos de inveja, ou de egoísmo, ou de querer amaldiçoar alguém, isso certamente que não será uma coisa boa do ponto de vista da lei religiosa, mas o direito não pune os maus pensamentos. Em alguns casos talvez possa punir, por exemplo, no caso do crime, já que tivemos aqui um exemplo de um julgamento criminal, a premeditação, essa é especialmente punida. Se houver um crime premeditado, a pena é mais severa do que se for um crime espontâneo, de a pessoa naquele momento teve um acesso de fúria, agarrou numa faca e matou outra pessoa. Isso não é um crime premeditado. Esse crime, sendo a mesma um homicídio, é punido com uma pena menor em relação a um crime em que a pessoa comprou a faca de véspera, já a pensar em matar certa pessoa no dia seguinte. Portanto, é muito raro que o direito possa levar em consideração os pensamentos ou a chamada interioridade humana. E, portanto, em grande medida, há largas zonas de normas jurídicas que são indiferentes para as ordens religiosas. Normas técnicas, se conduzimos pela esquerda ou pela direita, os prazos para apresentar as nossas declarações de IRS ou de IRC, por exemplo. Enfim, há milhares de exemplos, dei apenas estes. Mas o grande problema das relações entre o direito e a religião é o problema das relações de conflito. A verdade é que hoje continua a existir zonas em que as normas religiosas estão em contradição com as normas jurídicas. E, portanto, o direito diz uma coisa e as religiões dizem outra coisa. E o problema é que quem manda, no fim, é quem tem um aparelho coativo que imponha pela força, se necessário, o respeito dessas normas. Esses temas estão mais ou menos identificados, eu dei aqui alguns exemplos. É o caso do aborto, que em muitas ordens jurídicas se tornou livre ou menos proibido, e do ponto de vista religioso e do ponto de vista, na verdade, das coisas já agora
o aborto é sempre matar um ser humano inocente, mas para muitas ordens jurídicas isso não é crime. Ou o caso da eutanásia, agora em Portugal é um assunto que está a ser retomado e é um assunto complexo, ou outros assuntos, como é o caso do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, aqui 3 exemplos de 2 ordens normativas diferentes, mas que podem ter normas comuns ou normas contraditórias ou normas que, pura e simplesmente, andam na sua esfera e não acontece nada de mal por isso mesmo. Mas sempre foi assim? Não. Neste slide mostra um pouco como é que o mundo tem evoluído ao longo das várias idades da periodificação da história universal. Claro que o fenómeno religioso, numa fase inicial da Antiguidade Clássica, foi muito importante através de 2 tipos de fusão entre o poder religioso e o poder político. Embora hoje ainda alguns países tenham este tipo de modelo. Ou teocracia, portanto, quando há um governo de Deus através de certas pessoas que encarnam essa presença divina e, portanto, atuam sob mandato direto de Deus, ou o chamado cesaropapismo, que foi uma experiência que tivemos, sobretudo, no Império Romano do Oriente, em que muitas vezes o imperador do Império Romano se arrogava de funções sacerdotais e de funções de liderança religiosa. São 2 modelos em que a religião se confunde com o Estado e o Estado se confunde com a religião. Claro que isto levantava o problema evidente de não haver liberdade religiosa. Aliás, essa questão nem sequer se colocava. A verdade é que as coisas foram evoluindo e a partir da Idade Moderna e depois da Idade Média e depois da Idade Moderna, a questão das relações entre o poder político e o poder religioso começaram a mudar de uma forma sensível e a certa altura, mesmo no pensamento cristão, surgiu a ideia da separação entre o poder temporal e o poder espiritual, que estava na base doutrinária da construção do Estado medieval, mas a verdade é que o poder espiritual sempre prevaleceu sobre o poder temporal. E, portanto, em toda a Idade Média, na chamada República Cristiana, o Papa foi sempre superior aos senhores feudais e depois ao imperador do Sacro Império Romano ou Germânico, e, portanto, sempre houve um certo predomínio, não diria jurídico, mas fáctico, da visão religiosa da Europa em relação aos poderes de natureza temporal. Claro que, com a Idade Moderna e o protestantismo, com as reformas protestantes, o assunto mudou radicalmente, porque, do ponto de vista das religiões protestantes, as religiões protestantes tornaram-se religiões nacionais por oposição ao catolicismo, que continuou sendo uma religião universal, comum a vários países da Europa. E, portanto, desse ponto de vista, surge, a partir da Idade Moderna, o chamado regalismo, que significa uma apropriação do fenómeno religioso por parte dos reis e das monarquias europeias. E, portanto, cabendo ao rei, no fundo, regulamentar o próprio fenómeno religioso, o que aconteceu mais até nas religiões protestantes do que propriamente no catolicismo, devido ao facto de ele estar diretamente dependente de uma instância supraestadual que era a Santa Sé. Depois, com a Idade Contemporânea, com as revoluções liberais, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, chegámos a 2 modelos que têm funcionado alternadamente, que são os modelos da laicidade e do laicismo. A laicidade significa separação entre o Estado e a religião, e, portanto, um Estado não deve identificar-se como uma religião, mas isso não significa, claro, que persiga essa religião ou essas religiões, mas o Estado, ao ser laico, não é a mesma coisa que a sociedade não é laica, mas é o Estado. O Estado não se pronuncia sobre questões religiosas e o Estado respeita nas suas decisões os fenómenos religiosos ou o fenómeno religioso que exista na própria sociedade. E, portanto, a partir das revoluções liberais, com o tempo das Constituições, foi-se divulgando, ainda que em diferentes ritmos e andamentos, a ideia da laicidade, que hoje está, eu diria, consolidada no património constitucional dos países um pouco por todo o mundo. Claro que essa experiência não foi uma experiência fácil, não foi uma experiência isenta de conflitos. E a própria laicidade também
é uma laicidade com vários tons. Sabemos bem que uma coisa é a laicidade norte-americana, outra coisa é a laicidade francesa, ou a laicidade de outros países. Portanto, há também diferentes maneiras de interpretar essa laicidade. Agora, houve outras experiências mais nefastas de laicismo, ou seja, que existe, cada vez mais, aliás, de perseguição ao fenómeno religioso. E, portanto, o Estado não é apenas um Estado neutro à manifestação dos sentimentos religiosos, mas considera que as pessoas não devem ter religião. E se forem crentes, se tiverem religião, são pessoas menorizadas. Todos nos recordamos da famosa frase de Karl Marx, quando dizia que a religião era o ópio do povo. Ou seja, para Karl Marx as pessoas tinham uma religião como se pudessem embebedar ou drogar-se para poderem ficar felizes e alienadas e esquecendo as agruras e os tormentos da vida. E, portanto, para uma visão ateísta do mundo, ser crente, ter uma religião, significa um sinal de menoridade e de não humanidade, o que é, evidentemente, um grande disparate, com o devido respeito, porque está provado que em todos os tempos históricos o homem sempre foi religioso e mesmo as descobertas mais antigas do homem primitivo, aliás, que nasceu em África, precisamente, mostra que desde o primeiro momento o homem também foi um homem religioso. Vários elementos, provas evidentes que isso aconteceu. Claro que muitos poderão dizer, mas hoje não haverá no mundo menos religiosidade? As pessoas hoje não são menos crentes do que aquilo que eram noutros tempos? Não há uma crise de fé? As pessoas não estão a diminuir os seus ímpetos de crença? Não julgo que seja impossível ter aqui um observatório para medir a intensidade da fé das pessoas. Isso é impossível. Não há nenhum aparelho que possa medir isso. O que há são mudanças sociais e mudanças no modo como as pessoas também interpretam o fenómeno religioso e mudanças também na mensagem religiosa que vai sendo difundida ao longo das épocas. Aliás, o problema não é só de hoje, porque a própria mensagem religiosa de muitas confissões mudou ao longo do tempo. Basta pensar, que é aquela que eu conheço melhor, na própria mensagem católica, que hoje é muito diferente daquilo que era no modo de ensinar e no modo de interpretar e de aplicar os mesmos princípios a novos tempos. Essa é que é a grande dificuldade, como sabem, de qualquer religião, é sobretudo uma religião revelada, é a partir de ensinamentos que foram dados num certo tempo histórico, perante certas circunstâncias que só aconteceram naqueles tempos, naqueles lugares, fazer valer esses princípios para 2000 anos depois, em que há internet, em que há globalização, em que há uma tecnologia que, no caso do catolicismo, não existia no tempo de Jesus Cristo e, portanto, ele, sobre essas tecnologias e sobre essas novas circunstâncias, não se podia pronunciar porque elas não existiam. E, portanto, é um problema da historicidade e da atualidade da mensagem evangélica que é necessário fazer, visto que a revelação foi feita e deve manter-se regular e continuamente na história. Bom, agora, em matéria mais jurídica, que é disso que eu sei mais, como é que tem sido feita a construção da relação entre o Estado e as confissões religiosas e a religião no modo geral? Bem, o Estado Constitucional, que é um Estado que tem 200 anos, tem por característica uma coisa muito importante, que é o reconhecimento dos direitos humanos. Até ao século XVIII não havia direitos humanos. Os cidadãos não eram cidadãos, eram súbditos. Ainda por cima só havia monarquias, não havia repúblicas. As repúblicas só começaram no século XIX. E, portanto, é a partir do Estado Constitucional que surge um fenómeno muito importante, embora já pré-anunciado na Inglaterra em diversos momentos, os direitos fundamentais, através da declaração desses direitos, através de cartas reconhecendo a positividade e a certeza desses mesmos direitos, depois de uma longa discussão filosófica de natureza que trouxe o próprio iluminismo. Bom, mas durante estes 2 séculos, a afirmação
desses direitos também traria um direito muito importante, que é a liberdade religiosa. E a liberdade religiosa significa precisamente a possibilidade que qualquer cidadão tem de poder professar a sua fé sem coação externa, ou de não professar, ou de mudar de religião, ou professando a sua fé, isso ter consequências práticas no culto privado e público, na possibilidade de se agregar a organizações religiosas, a possibilidade também de as igrejas poderem constituir e poderem ser reconhecidas do ponto de vista jurídico. Portanto, hoje a liberdade religiosa é uma evidência em todas as constituições e também nos textos de direito internacional. Aliás, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos proclama a liberdade religiosa. Isso hoje é inteiramente seguro, embora durante estes 2 séculos, como vos disse há pouco, tivesse havido tons um pouco diferentes de afirmação dessa liberdade, porque muitas vezes a tal laicidade do Estado foi aproveitada em certas circunstâncias, sobretudo pelos países comunistas, mas também por alguns países capitalistas, para afirmar um ateísmo que às vezes não é declarado, mas é efetivo. Digamos, do ponto de vista teórico, aparece sob as vestes de um agnosticismo, ou seja, não sabemos se Deus existe, mas depois na prática isso traduz-se num ateísmo efetivo de rejeitar ou de fazer comentários pejorativos sobre quem tem uma crença religiosa. Ou então, pior do que isso, substituir a crença religiosa numa crença um pouco mais difusa, numa ideia de consciência ou numa ideia de princípios gerais, universais, morais, que é muito diferente da ideia de Deus. Porque esse aqui é um ponto central também, distinguirmos uma religião de outro tipo de crenças que não são de natureza religiosa, mas são de natureza moral ou de natureza filosófica. Agora, em relação a Moçambique, e aqui atrevo-me a falar um pouco sobre a vossa terra e sobre a vossa Constituição. Aliás, em dezembro, precisamente aqui nesta sala, tive a ocasião de lançar o meu último livro sobre, o último em tempo, espero, não o último na minha vida, sobre o direito constitucional de Moçambique. E o ponto é, Moçambique está perfeitamente em linha com as mais modernas tendências do direito constitucional global, digamos assim. Tem o artigo 12, que é um artigo muito importante em que se estabelece o princípio da laicidade. Aliás, o artigo tem por título Estado laico. E a laicidade aqui tem 3 significados, que eu aqui tento enunciar. Para já, a laicidade, como eu vos disse há pouco, como neutralidade ou como não confessionalidade. O Estado não tem uma religião, não se pronuncia sobre questões religiosas, não é o Estado que vai escolher os bispos. O Dom Ernesto não foi escolhido pelo Presidente da República, acho eu. Portanto, o Estado não escolhe os bispos, não escolhe os padres, não fixa o Evangelho do dia para ser lido nas igrejas. Mas não era assim, como sabem. Em Portugal, por exemplo, na Primeira República, sendo uma república construída contra a religião católica, havia o Ministério da Justiça e dos Cultos. Portanto, o Ministro da Justiça chegava ao cúmulo de definir um conjunto de normas que deviam ser seguidas pelas confissões religiosas. Portanto, a neutralidade significa que o Estado não tem que se pronunciar sobre a organização interna e sobre o fenómeno religioso, seja ele qual for, ou seja qual for a dimensão programática, institucional, etc. Portanto, separação entre a esfera temporal e a esfera espiritual. No fundo, recuperar um pouco aquilo que Jesus Cristo disse e que foi mal interpretado até aos nossos dias, que a célebre parábola do pagamento dos impostos, quando lhe perguntaram se era devido o tributo a César. E a resposta de Jesus Cristo foi realmente de uma grande inteligência. Porque se ele dissesse que era necessário pagar, estava feito com os romanos. Se ele dissesse que não era para pagar, era um agitador e estava, digamos, a acicatar o povo para a revolta contra o Império Romano. E a resposta dele é muito hábil, quando diz qual é a face que está na moeda. É a face de César, julgo que seja assim. E, portanto, depois responde: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Precisamente essa doutrina que, infelizmente, a Idade Média subverteu, mas que, felizmente, o Concílio Vaticano II recuperou
através da separação entre a esfera temporal e a esfera espiritual, reconhecendo a diferença na posição do poder político em relação ao fenómeno religioso. Depois também a laicidade como o reconhecimento da organização interna das confissões, mas mais do que isso, a laicidade não é só neutralidade e não confessionalidade. A laicidade é também tolerância e colaboração com as religiões. Porque se as religiões são um fenómeno cultural e um fenómeno social, julgo que se fizer um inquérito, 95% das pessoas dizem-se crentes, ou 98%. Então o Estado não vai colaborar com as confissões religiosas em que as pessoas acreditam para satisfazer os programas e as atividades que essas confissões levam a cabo. Então se o Estado apoia o cinema, o teatro, o futebol, não vai apoiar as igrejas? Porquê? Se é só um fenómeno cultural, é um fenómeno social, o Estado está para apoiar e colaborar com a sociedade e com os grupos sociais. E, portanto, também tem de colaborar com as confissões religiosas, ajudando na sua organização e nos seus programas. Claro, não vai apoiar do ponto de vista de se intrometer na definição da doutrina religiosa, porque isso é um foro privado, foro reservado ao domínio religioso, mas num conjunto de programas que possam trazer felicidade às pessoas através daquilo que as pessoas também querem, que é desenvolver uma crença religiosa. Agora, quais são, sendo este o artigo 12 o vosso artigo fundamental, quais são os desafios que se colocam, julgo eu, aqui em Moçambique, do ponto de vista das relações entre o Estado, o poder político e as religiões, as confissões religiosas? Há desde logo um desafio de natureza legislativa. Aliás, eu estou à vontade porque em Portugal participei durante alguns anos numa comissão, a chamada Comissão da Liberdade Religiosa, que foi criada por esta lei, a Lei da Liberdade Religiosa, que é a Lei 16/2001, de 16 de junho, que é a lei que está em vigor em Portugal, e é uma lei que enquadra todo um conjunto de matérias muito importantes naquilo que tenho chamado o chamado direito da religião, ou seja, os assuntos sobre os quais o Estado se pronuncia, mas que dizem respeito à vivência religiosa das pessoas. Aliás, essa lei, que é uma lei ordinária, não é uma lei constitucional, existe noutros países, uma lei semelhante, existe em Angola, em Cabo Verde, em Timor-Leste, mas curiosamente não existe em Moçambique. E eu acho que devia existir, porque isso facilitaria as coisas. Para já facilitaria, desde logo, o reconhecimento jurídico das confissões religiosas e depois traçaria alguns limites e definiria alguns direitos que se desenvolvem no âmbito da liberdade religiosa, quer como um conjunto de direitos individuais, isto é, os direitos de cada um em relação à crença religiosa, mas também os direitos das igrejas como instituições, como pessoas coletivas que também têm alguns direitos. Aliás, aqui em Moçambique, nunca mais me posso esquecer de um célebre episódio a que eu assisti quando jovem, sem cabelos brancos. Em 93, aqui estive, dando aulas na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. E lembro, nessa altura, era Presidente da República o Dr. Joaquim Chissano, e houve uma questão religiosa muito bicuda, que foi uma célebre lei que a Assembleia da República aprovou sobre, alguns talvez se lembrem, os mais velhos, sobre os feriados islâmicos. E na altura essa lei suscitou muitas dúvidas por parte de deputados, até foi levada ao Conselho Constitucional e a lei foi considerada inconstitucional. Porquê? Porque, por que razão? O Estado considerava feriados só da religião do Islão e não considerava feriados também de outras confissões religiosas. Até porque, como sabem, durante muito tempo o Natal, depois, na Primeira República, o Natal não era o Natal religioso. Era um Natal que foi substituído por um conceito civil de Dia da Família. Não era o Natal do ponto de vista religioso da comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Portanto, isso na altura provocou um problema sério e a verdade é que nunca mais se fez nada. O que é que devia haver? Devia haver uma lei que regulamentasse para várias confissões religiosas
os feriados a que cada uma dessas confissões religiosas deve ter direito de utilizar. Sejam os irmãos muçulmanos, os irmãos judeus, os irmãos protestantes ou os irmãos católicos. E, portanto, penso que uma lei com essas características seria muito importante. Mas vamos ver alguns casos mais concretos da utilidade dessa tal lei da liberdade religiosa. Desde logo o problema do reconhecimento das confissões religiosas. Reparem, para nós sermos crentes e termos uma religião, não temos que ir ao notário criar uma associação. Uma religião não se cria no notário. Quando Jesus Cristo fundou o cristianismo, não foi ao notário, que eu saiba. E o cristianismo apareceu como um programa, uma doutrina, um conjunto de práticas, embora depois tivesse adquirido um lado institucional. Mas a verdade é que a religião também tem uma dimensão coletiva e, portanto, é necessário que uma instituição religiosa apresente uma estrutura orgânica. É o quê? Uma fundação, uma associação? É uma sociedade comercial? Provavelmente há algumas confissões que mais parecem sociedades comerciais. Mas, portanto, é preciso o reconhecimento jurídico de uma estrutura que tenha os seus dirigentes, tenha o seu património, tenha os seus fins. E a grande questão que se coloca é precisamente na questão dos fins religiosos. Aliás, esta comissão em Portugal, de que eu fiz parte, foi uma comissão que foi confrontada com uma série de dificuldades, porque para se registar uma confissão religiosa era necessário, utilizando a forma da associação, portanto está prevista no Código Civil, mas tinha que ser uma associação com fins religiosos. Aqui é que é o problema. Mas o que é um fim religioso? Porque se há liberdade religiosa, não pode ser a confissão a dizer que isto é uma religião e isto não é. E até sabem que há religiões que nem sequer têm Deus e que são consideradas religiões. É o caso do budismo, por exemplo. Portanto, a questão é uma questão muito complexa. Aliás, a questão mais difícil destas todas é saber o que é uma religião. Nós temos uma ideia, eu tenho a minha ideia da religião, desde logo a necessidade de haver um Deus e depois de haver uma relação pessoal com Deus, com uma retribuição e acreditar na vida eterna, isso parece-me evidente, embora haja pessoas que sejam religiosas, mas não acreditam na imortalidade da alma, nem seguem propriamente um código de conduta que tenha sido definido por esse Deus, qualquer que ele seja. Portanto, a questão da ideia de Deus e do conceito de religião é uma questão muito complicada, mas a verdade é esta, é que se nós queremos reconhecer direitos só às religiões, não podemos reconhecer direitos a tudo aquilo, mesmo que não seja religião. Portanto, temos que fazer aqui uma separação entre aquilo que é religião e aquilo que não é religião. E depois há religiões que não têm grande consistência, que têm princípios que não são fidedignos, que são contraditórios. Aliás, quando eu fiz parte dessa comissão, a certa altura apareceu lá uma associação, imaginem, de yoga. Queria ser uma religião. Mas desde quando é que o yoga é uma religião? Não pode ser. Nós dissemos que não. Para não dizer outras coisas até absolutamente incompreensíveis de um sincretismo religioso que era uma confusão de deuses e de santos, de politeísmo, que também nós achámos que aquilo não tinha consistência. Portanto, tem que haver uma avaliação que não põe em causa a liberdade religiosa, mas tem que haver uma avaliação mínima da consistência e da credibilidade de um projeto religioso que se queira constituir e que se queira erigir como uma instituição através da criação de uma associação. Agora, algumas questões, já estou quase a terminar, questões sobre direitos individuais da liberdade religiosa, ou seja, a liberdade religiosa pode ser vista nas igrejas ou através de cada um dos seus crentes, chamado direito individual de liberdade religiosa. Aqui há vários temas, são os temas clássicos. A objeção de consciência, como sabem, é um direito que hoje está em crise em muitos países. Ele tem sido mais, apesar de tudo, aceito no que respeita ao serviço militar obrigatório para os países que ainda o têm, não é o caso de Portugal, já não temos o serviço militar obrigatório, mas tem sido muito importante, por exemplo, na prática do aborto ou, no caso português também, perante a procriação medicamente assistida. O que é a objeção de consciência? É a possibilidade de alguém desobedecer a um dever por razões de consciência, por invocar o imperativo da sua consciência, seja ela uma consciência religiosa ou até uma consciência filosófica ou uma consciência moral.
Mas isso é muito importante que este direito não se perca, porque este direito é o último reduto da liberdade religiosa, porque significa a possibilidade de o cidadão dizer não à opressão religiosa e ao Estado querer impor-lhe um comportamento que lhe fere a sua consciência religiosa mais profunda. Depois temos as duas questões que eu já referi há pouco, que são questões complexas, a questão do aborto e a questão da eutanásia, que é uma questão mais difícil do que a do aborto. Eu acho que em relação ao aborto parece-me evidente que não se pode simplesmente matar um ser humano não nascido. Penso que há um direito a nascer, acho que há um direito a nascer, embora o embrião e o feto não tenham personalidade jurídica. Já em relação à eutanásia a questão é mais complexa, porque levanta outro tipo de dificuldades de justificação moral e de justificação religiosa. Outro tema muito importante que tem sido alvo de muito debate é haver educação religiosa no ensino público. Não é o caso aqui da Universidade Católica, desde logo porque é uma universidade, ou não é o caso dos colégios ou das escolas católicas, em que, evidentemente, se tem um programa católico, tem ensino religioso católico, mas a liberdade religiosa não pode ficar confinada às escolas confessionais. A liberdade religiosa significa também a necessidade de, nas escolas públicas, o Estado aceitar o ensino da moral e da religião. Porque não é um assunto que deva ficar restrito às igrejas ou aos colégios que sejam confessionais. Não. O cidadão, qualquer cidadão, se quiser, não deve ser obrigado, mas se quiser, tem o direito a que o Estado lhe dê e pague o ensino religioso em escolas públicas. Claro que com características próprias. Quais? Não é obrigatório, só frequenta essas aulas quem quer, e claro que os programas do ensino da moral católicas nas escolas públicas só podem ser definidas pelas instituições religiosas, ou, neste caso, católicas e outras não católicas. Em Portugal também há experiências de ensino da religião protestante e da religião muçulmana. Embora não tanto, porque proporcionalmente a maioria dos crentes em Portugal a maioria é cristã católica. Mas isso é necessário. Aliás, o Brasil, que é um país interessante a vários títulos, tem até inscrito na própria Constituição brasileira que o Estado tem o dever de lecionar nas escolas públicas o ensino da religião, seja numa vertente confessional, seja numa vertente que possa ser numa vertente, digamos assim, de diálogo interreligioso ou de explicação do fenómeno propriamente dito do que é uma religião. Julgo que isso é um tema importante também para Moçambique, a possibilidade de poder haver esse ensino da religião, de acordo com as diversas religiões que existem no país, que há uma grande pluralidade religiosa, e isso poder vir a acontecer. Depois há um outro assunto que também é muito importante, que é o assunto da assistência religiosa, ou seja, as pessoas que estão em circunstâncias de vida particularmente difíceis, ou os que estão doentes nos hospitais, ou os que estão presos nos estabelecimentos prisionais, ou os que estão deslocados, seja em missões militares ou policiais, também poderem, por força dessa circunstância, poder ter a sua atividade e poder ter também a possibilidade de receber sacramentos e de poder desenvolver a sua fé. E, portanto, a necessidade de o Estado também garantir a nessas religiões a possibilidade de haver ministros dessas religiões que possam dar assistência religiosa, incluindo também nestes aspectos, incluindo os próprios menores que estão em estabelecimentos tutelares educativos, muitas vezes sem a possibilidade de saírem desses estabelecimentos, mas não ficando privados por isso da possibilidade de terem assistência religiosa. Finalmente, para terminar, porque aqui a minha intervenção já vai longa, uma palavra sobre os direitos coletivos da liberdade religiosa. Aqui os direitos coletivos
significam o quê? Significam que as igrejas, como instituições, não já os crentes individualmente considerados, devem possuir